Iniciando mais uma aula de matemática do 7º ano, hoje a gente vai estudar a grandeza chamada de volume. Bom, volume é uma grandeza que mede a porção do espaço que um corpo ocupa, né? O volume é uma grandeza de 3 dimensões. Existe o perímetro, que é uma grandeza de uma dimensão, está ligada com o comprimento, né? Com a soma das medidas do lado de uma figura, soma das medidas dos lados de uma figura, de um polígono. A gente também tem a área, que é a medida da superfície de uma figura ou de uma região. E a gente tem o volume, que é a porção do espaço em que o corpo ocupa. Ó, equivalência de volume. Considerando o volume de um cubinho como unidade de medida de volume, a medida de volume desse sólido é 40 unidades. Então, a gente tem esse sólido aqui, ó, sólido geométrico. A unidade de volume desse sólido é essa aqui, é um cubinho. Então, esse sólido aqui, ó, ele tem 40 cubinhos. Você pode contar assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 com 10 dá 20. E 20 vezes 2, 40, ok? Então, o volume desse sólido é 10 vezes 2 vezes 2. Ok? O volume desse sólido é 40 unidades. Cada unidade é um cubinho desse, tá? E aqui, ó, a gente tem um outro sólido. Dá para a gente observar que ele tem quantos... Qual o volume desse outro sólido? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Tem um cubinho lá atrás. Então, o volume desse sólido aqui, ó, é 7 unidades, ok? Equivalência de volume. Bom, é possível construir sólidos geométricos com formas diferentes, mas com mesma medida de volume. Por exemplo, com 12 cubinhos com medida de volume de 1 centímetro cúbico cada um, Marta construiu um bloco retangular. Depois ela foi mudando a posição dos cubinhos e montou outros sólidos. Mas esses outros sólidos mantiveram o mesmo volume, porque mantiveram a mesma quantidade de cubinhos. Então eu pego 12 cubinhos, monto um sólido, monto um bloco retangular, depois eu vou mexendo nesses cubinhos, vou montando outros sólidos diferentes do bloco retangular, mas todos eles com 12 cubinhos, ou seja, esses outros sólidos são diferentes, mas têm o mesmo volume. E a unidade aqui da gente, ó, é um cubinho. Um cubinho. Então aqui eu tenho 12 cubinhos, aqui permanece 12, aqui permanece 12. Só que são sólidos diferentes, né? São objetos, são sólidos geométricos diferentes, mas com o mesmo volume. Medida de volume de um paralelepípedo ou bloco retangular. Então vamos lá. Como é que a gente calcula o volume de um paralelepípedo, ou também conhecido como bloco retangular? Exemplo 1. Um aquário possui o formato de paralelepípedo com as seguintes dimensões: 50 de comprimento, 20 de largura e 15 de altura. Quantos litros de água são necessários para encher esse aquário? Ou seja, qual o volume, né? Quando se trata de litros, a gente viu que isso aqui é unidade de volume. Então, eu quero saber o volume do aquário. Bom, o aquário é um paralelepípedo. Paralelepípedo. O volume de um paralelepípedo é simplesmente, ó, o produto, ou seja, a multiplicação do comprimento pela largura pela altura. Então, o volume aqui vai ser 50 vezes 20 vezes 15. Comprimento vezes largura vezes altura. 50 vezes 20, ó, 2 vezes 5, 10. Com 2 zeros, 1000 vezes 15. Opa, 15 vezes 1000 é 15.000. Então, ó, a gente tem 15.000 centímetros cúbicos. Só que ele quer saber, ó, quantos litros. Aí tem uma relação. 1 litro equivale a 1.000 centímetros cúbicos. Então, a gente pode concluir que o volume desse aquário é de 15 litros. Por quê? Porque 1 litro é 1.000 centímetros cúbicos. Se eu divido 15.000 por 1.000, sobra 15 litros. Exemplo 2. O degrau de uma escada lembra a forma de um paralelepípedo
com as seguintes dimensões: 1 metro de comprimento, 0,5 de largura e 0,4 de altura. Determine o volume total de concreto gasto na construção dessa escada, sabendo que ela é construída por 20 degraus, né? Então, ó, eu primeiro calculo o volume de um único degrau, porque eu sei que esse um único degrau é um paralelepípedo, né? Então, o volume dele vai ser o comprimento, que é 1, vezes a largura, 0,5, vezes a altura, que é 0,4. Então, volume, 1 vezes 0,5, 0,5, vezes 0,4. 0,5 vezes 0,4 dá 0,2. Ok? Então, o volume é 0,2 metros cúbicos, tá? Então, esse é o volume de um único degrau. Só que eu quero saber o volume da escada, que eu vou gastar um concreto nessa escada. E essa escada tem 20 degraus. Então, ó, o volume total vai ser simplesmente, ó, 0,2 vezes 20. Então, o volume total, 0,2 vezes 20, 4 metros cúbicos de concreto, ok? Vamos ver agora uma questãozinha, ó. Certa empresa fabrica xarope de açaí, acondicionando em vasilhames na forma de um paralelepípedo retângulo com dimensões, ó, 8 centímetros, 10 e 20. Cada vasilhame custa para a empresa 30 centavos. O valor exato gasto com vasilhames pela empresa para acondicionar esse volume aqui, ó, de 9.600 centímetros cúbicos de xarope é. Então, o primeiro passo da gente nessa questão é saber qual o volume desse vasilhame, porque eu quero saber quantos vasilhames eu vou precisar para ter um volume de 9.600. Então, é interessante a gente saber o volume de um único vasilhame. Então, o volume desse vasilhame é comprimento vezes largura vezes altura, porque é um paralelepípedo retângulo, tá? 10 vezes 20 dá 200. Então, eu tenho 200 vezes 8. 200 vezes 8 é 1.600 centímetros cúbicos, ok? 1.600. Bora. Para eu saber quantos vasilhames eu vou ter para ter um volume de 9.600, é só a gente dividir 9.600 por 1.600. Percebe que dá para a gente, ó, simplificar os zeros aqui, ó. Eu tenho dois zeros, com dois zeros a gente simplifica. Faz a divisão de 96 por 16. Tá? 96 por 16, que dá 6. 96 dividido por 16 dá 6. 6 vezes 16 é 96. Para 96 sobra nada. Então, vou precisar de 6 vasilhames desse. Como cada vasilhame custa 30 centavos, ó, o custo total, quanto eu vou pagar, vai ser 30 centavos vezes a quantidade de vasilhames, que é 6. Isso vai dar R$ 1,80. Resposta final é letra C, ok? Questão 2. Considere um reservatório com uma forma de paralelepípedo reto-retângulo, né? Com um comprimento de 2 metros, a largura de 1,5 e inicialmente vazio. Ele está inicialmente vazio. A válvula de entrada de água do reservatório foi aberta por certo período. E assim a altura do nível de água do reservatório atingiu, ó, 50 centímetros, ou seja, meio metro, né? Preenchendo 40% da capacidade total, ou seja, eu deixei a água entrar, mas não entrar até o volume total, só até o volume de 40%. Desse modo, é correto afirmar que a medida da altura desse reservatório em metros é igual a... Então, a pergunta quer saber a altura. A altura é 50 centímetros? Não, 50 centímetros foi quanto de água eu deixei entrar
para atingir 40% da capacidade. Se atingiu 40% da capacidade, ou seja, tem a ver com o volume. Qual é o volume total? É 100%. Então, dá para a gente montar uma relação entre o volume, que corresponde a 40%, e o volume, que corresponde a 100%. Porque a gente tem o comprimento, tem a largura e tem a altura, que corresponde a 40% do volume. Tá? Então, o volume inicial, que é aquele que corresponde a 40%, vai ser 2 vezes 1,5 vezes 50 centímetros, que é a mesma coisa que 1 meio. 2 com 2 simplifica, sobra 1,5 vezes 1, que é 1,5 centímetros cúbicos. Ok? Então, seu volume inicial. Eu sei o seguinte, eu sei que esse volume inicial, 1,5, equivale a 40%. Então, qual o volume total? X, que vai valer 100%. Montando essa relaçãozinha aqui, ó, essa regrinha de 3, a gente faz o seguinte, 1,5 vezes 100 igual a x vezes 40. 40x igual a 1,5 vezes 100, que é 150. Então, x vai ser 150 por 40. Cancela um zero com zero. 15 dividido por 4. 15 dividido por 4, 3. 3 vezes 4, 12. Para 15, sobra 3. Baixa o zero. 30 por 4 dá 7. Né? 7. Né? 3. Bota uma vírgula. 7. 28, né? Para 30 sobra 2. Bota um zero, fica 20. 20 para 4, 5. Então, o resultado é 3,75 centímetros cúbicos. Esse é o volume total. O volume total. Só que eu não quero o volume total, eu quero a altura do reservatório. Bom, então, com volume, a gente consegue calcular a altura. Porque o volume é comprimento vezes largura vezes altura, que a gente representa por H. Tá? Então, se eu sei que o volume é 3,75, sei que o comprimento é 2 e sei que a largura é 1,5. Resta saber qual é a altura. Tá? Então, daqui, ó, a gente tira aqui 3,75 é igual a 3 vezes H. Então, a altura H vai ser 3,75 dividido por 3. Que dá exatamente 1,25, resposta à letra B. Ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje. A gente estudou a grandeza chamada volume.